Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouco sobre algumas heresias que foram combatidas pela igreja cristã, mas que de uma forma ou outra triunfaram, não somente na igreja luterana, como no cristianismo de maneira geral, porque elas se tornaram ideias populares, embora estejam em contradição com as doutrinas que a maioria das igrejas ensina. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o entusiasmo. Quando você ouve a palavra entusiasmo, talvez a primeira coisa que te vem à mente é uma coisa boa, né? Uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem carisma, uma pessoa que tem confiança naquilo que ela acredita, naquilo que ela quer fazer, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando de entusiasmo. O significado literal da palavra entusiasmo significa ter Deus dentro de si. No contexto da reforma protestante, da reforma luterana, essa palavra entusiasmo ela foi aplicada de forma pejorativa por Martim Lutero a grupos que eram dissidentes, tanto da Igreja Católica quanto da própria reforma protestante, grupos onde havia figuras carismáticas que acreditavam receber revelações diretas do Espírito Santo ou que acreditavam também que a salvação ela não precisava ser mediada pela igreja, pelos meios da graça, da pregação dos sacramentos. E eu quero falar um pouco sobre como essa ideia foi combatida, mas como é que mesmo assim ela se torna tão popular, né? Então, os entusiastas do tempo da Reforma, claro, existiam inúmeros grupos dissidentes, não dá para colocar todos eles no mesmo pacote, mas geralmente eram grupos que rejeitavam tanto a Igreja Católica quanto a Reforma Magisterial, que são aquelas igrejas históricas, né, como a Luterana, a Igreja Calvinista e assim por diante. Estes grupos, alguns deles se caracterizavam por alegar ter revelações diretas do Espírito Santo sem a mediação da palavra de Deus, da palavra escrita. E alguns desses grupos até mesmo desprezavam a necessidade da palavra escrita, alegando que Deus revelava algo no interior do ser humano. E nós certamente já ouvimos muito em nossos tempos pessoas dizerem assim: Deus está em mim, eu não preciso procurar Deus fora de mim, né? Essa é uma ideia assim até que soa bonita, né? Não precisamos de instituições, de doutrinas, de mediações, porque Deus está dentro de cada um de nós. Mas será que isso é verdade mesmo? Essa ideia, ela desconsidera algo que é muito importante na doutrina cristã que a Bíblia ensina, que é a queda, né? O ser humano, a partir do pecado, ele tem a imagem de Deus dentro dele corrompida. De maneira como diz também o profeta Jeremias, o coração do ser humano, ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Portanto, ainda que tenha algo da imagem de Deus de fato no ser humano, mesmo ele sendo pecador, mas você não pode confiar em buscar Deus dentro de si mesmo. A palavra de Deus, ela vem de fora de nós, então é algo que nós precisamos receber ela de fora. E assim, dessa maneira, foi ensinado pela teologia também da Igreja Luterana. A própria Bíblia nos diz, né, isso na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir a pregação, né? Então, a fé, ela vem a partir de algo que está externo a nós. A pregação da palavra, ela me alcança pelos ouvidos, ou talvez se for de forma lida, né, a palavra de Deus também pelos olhos, né? Ela vem de fora de nós, tanto na palavra audível, na palavra lida, como também nos sacramentos, que são também palavra de Deus, vinculada a um elemento visível, como no caso do batismo, da ceia do Senhor, onde a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas nos são oferecidas junto com um elemento visível. Então a palavra de Deus, ela sempre vem de fora de nós, ela vem do nosso exterior. E isso nos mostra a necessidade do ministério da palavra e dos sacramentos. Então, numa linguagem teológica, né, os luteranos costumam dizer que a salvação ela vem extra nós, ou seja, ela vem de fora de nós. A pregação da palavra, ela vem de fora de nós e nunca a fé, ela surge a partir de algo que já estava dentro de nós. Porque o coração do ser humano, a partir do pecado, então, ele é corrompido e ele não tem acesso à revelação pura da palavra de Deus, né? Alguém poderia objetar, talvez, né? Mas tá, o apóstolo Paulo não diz lá na carta aos Gálatas, Cristo vive em mim, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Este versículo, eu estou com essa passagem aberta aqui, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja só, seria o apóstolo Paulo então um entusiasta, já que Cristo vive dentro dele? Não é assim que se deve interpretar as palavras do apóstolo Paulo, porque a revelação de Deus ela também veio a partir de fora, ao próprio apóstolo Paulo, né? Na estrada para Damasco, Paulo foi alcançado por uma revelação de Jesus Cristo. Isso foi um fato objetivo, não foi uma experiência subjetiva dele, porque os seus demais companheiros, assim nos narra o livro de Atos dos Apóstolos, que estavam ali, embora eles não tenham ouvido, compreendido tudo o que aconteceu, mas eles perceberam que um fenômeno objetivo, ou seja, não era uma experiência só dentro da mente, do coração de Paulo, mas algo objetivo estava acontecendo ali quando Jesus Cristo se revelou a Paulo. Ou seja, a palavra de Deus o alcançou também, nesse momento ela o alcançou de fora, né? E a palavra de Deus o alcançou também pelo estudo das Sagradas Escrituras e pela pregação da igreja primitiva. A partir da pregação, então, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Ele não obteve essa fé de maneira direta dentro do seu coração, mas foi pelo ouvir da palavra de Deus. E depois da sua experiência de conversão, Paulo também teve a mediação de Ananias, que foi um cristão que o batizou lá na cidade de Damasco, que com certeza também o instruiu, continuou instruindo no Evangelho. Então não é verdade que o apóstolo Paulo estaria ensinando que a revelação de Deus ela já está dentro de nós. A revelação de Deus ela vem sempre fora de nós. Mas a partir da palavra que nós ouvimos, que nós recebemos ela na pregação e nos sacramentos, então a partir desta palavra nós podemos ter a fé, que é a confiança naquilo que Deus diz, a confiança na palavra de Deus. E a partir da fé, então, que me vem através da pregação, ou seja, fora de mim, então nós temos a habitação de Cristo dentro de nós. Então, é parcialmente verdadeiro que dizer que Deus está dentro de nós já, né? Ele está dentro de nós, agindo, atuando também, por meio da fé, mas essa fé nós a recebemos a partir de elementos que estão fora de nós, a pregação da palavra e os sacramentos. Então a salvação, ela é mediada a nós a partir de meios que estão exteriores, que estão externos a nós. E a palavra e a fé vem como resposta a essa palavra de Deus que nós recebemos. Muitas pessoas hoje também vão dizer assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso receber Santa Ceia, sacramentos, eu não preciso ouvir pregação, porque eu sou o templo do Espírito Santo, então Deus já está em mim. Outra citação bíblica que é tirada fora do contexto, que quando o apóstolo Paulo diz aos cristãos, vocês são templo do Espírito Santo, notem que ele está escrevendo a igrejas, a comunidades. Ele não se refere a pessoas individualmente. Então, nenhum de nós é individualmente o templo onde Deus habita, mas o templo onde Deus habita é a congregação dos santos, ou seja, a igreja cristã. Porque lá na igreja, conforme é definido, o que é a igreja de acordo com a confessionalidade, com a teologia da igreja luterana? A igreja são as pessoas reunidas em torno da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada e os sacramentos são administrados de maneira correta, ali existe a igreja. E esta igreja, então, ela é o templo onde habita o Espírito Santo. Então, nenhuma dessas citações, se nós compreendermos ela dentro do seu contexto, elas querem dizer que Deus fala diretamente dentro de nós. Mas essa ideia, então, de que Deus se revelaria a partir de dentro do ser humano, sem que ele precisasse necessariamente da palavra e dos sacramentos, foi combatida por Martim Lutero e outros reformadores no tempo da Reforma, mas de uma maneira ou outra ela acabou prevalecendo porque ela é muito presente ainda, não só na igreja luterana, como fora também, na religiosidade popular. Então aquela ideia de que Deus se revela a nós de maneiras estranhas àquilo que a palavra de Deus escrita ou pregada, ela nos diz. Certa vez eu fiz um estudo, um encontro com um grupo, e ali eu fiz a seguinte pergunta às pessoas: como é que Deus fala conosco?
Então muitas pessoas ali naquele diálogo responderam assim: Deus fala conosco em sonhos, Deus fala conosco a partir de pressentimentos, de sensações que eu tenho e assim por diante, né? E me chamou a atenção que pouco se falou da palavra de Deus, dos sacramentos, da pregação. Quando na verdade Deus fala conosco como? Por meio da palavra que é pregada, que é lida, que é veiculada também por meio dos sacramentos, e não de maneira direta, a partir de sonhos, de intuições. É claro que na Bíblia, ali é narrado muitas ocasiões onde Deus se revelou de maneira direta a alguém, mas mesmo assim isso não foi um acontecimento subjetivo dentro daquela pessoa, mas foi algo objetivo, algo milagroso, que atingiu também aquela pessoa, como foi a revelação de Deus a Moisés, por exemplo, né? Então a palavra de Deus, ela sempre vem de fora de nós. E a partir de quando nós recebemos essa revelação, essa palavra, surge em nós a fé e por meio da fé, Cristo habita dentro de nós. Mas não é de dentro de nós que provém a revelação. Então, eu acredito que vocês vão concordar comigo que essa ideia do entusiasmo, de ter Deus dentro de si falando, sem que eu precise da mediação da palavra de Deus, ela é muito frequente hoje em dia, né? Existe todo um movimento de pessoas desigrejadas, existe também pessoas que são oficialmente, estão cadastradas como membros de uma igreja cristã, mas no fundo elas desprezam o estar em comunhão, ouvir a palavra, receber os sacramentos, elas desprezam aquilo como se fosse algo não necessário e sob a desculpa, sob o argumento de que elas também são templo de Deus e Deus habita dentro delas. É verdade que Deus habita naquele que tem fé, mas isso não quer dizer que essa pessoa não precise da comunhão, ela não precise, muito pelo contrário. Para alimentar a sua fé, ela precisa da mediação da palavra e dos sacramentos. Mas essa ideia entusiasta, ela acabou prevalecendo muito forte também no meio evangélico hoje. Outra característica destes grupos entusiastas era o desprezo aos sacramentos. Então, sabe aquela pessoa que vai dizer assim, não adianta nada você receber o batismo, não adianta nada você tomar a Santa Ceia, se você não tem Deus no coração e tal, o importante é ter Deus no coração. Bom, é claro que é importante ter Deus no coração, é claro que é importante ter uma fé pessoal, mas isso não significa que se deve desprezar os meios externos, que são a palavra, o batismo, a ceia, porque é justamente através destes meios que Deus vai entrar no seu coração pelo agir do Espírito Santo. Então é necessário ter muito cuidado com estas heresias que são antigas, né? Não aconteceu só no tempo da Reforma, já existia antes e continuou existindo depois e está de forma implícita no pensamento de muitos ainda hoje. Mas é necessário ter muito cuidado para que a gente faça as corretas distinções, né? Ter Deus dentro de si, o entusiasmo, é algo perigoso. A partir disso surgiram muitas e muitas heresias dentro da igreja cristã. Seitas foram fundadas a partir de pessoas que diziam ter uma revelação de Deus. Eu já ouvi pessoas me dizerem assim que Deus estava profetizando que tal coisa ia acontecer e no final das contas nada daquilo aconteceu. Como se pode basear a fé em um sentimento, em algo que é interior ao ser humano, né? A fé, ela precisa de uma base objetiva, que é a palavra de Deus pregada, ensinada de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, eu espero que isso te ajude na reflexão, ajude a identificar alguns erros que nós frequentemente cometemos e que a gente possa buscar orientação no local certo e buscar a comunhão de Deus no seu templo também, que é a congregação dos santos, que é a igreja cristã. Que Deus te abençoe e permaneçamos sempre firmes na nossa fé.